Olá novamente. Então, agora vamos à última parte, né, dessas aulas sobre integrais triplas, né, que é integrais triplas em coordenadas esféricas. A gente já viu em coordenadas cilíndricas, né, que como a gente mudou para integrais triplas, é a coordenadas polares adaptadas para integrais triplas, né? Simplesmente isso. Agora, coordenadas esféricas, não. Ela é por si só completamente diferente. E ela é utilizada para quando você vai integrar é, é, regiões, né, sólidos que são esféricos, né, ou que têm partes de esfera, né? Isso torna a integral tripla bem mais simples. Perfeito? Então vamos lá. Bom, o sistema de coordenadas esféricas tridimensionais é útil, né? É o sistema de coordenadas, aliás, o sistema de coordenadas tridimensionais útil é o sistema de coordenadas esféricas, assim como de cilíndricas também. Depende da necessidade de onde você vai aplicar, perfeito? Ele simplifica o cálculo de integrais triplas com regiões limitadas por esferas e cones, como eu lhe disse. Tá certo? A ideia aqui, ó, é a seguinte. Bom, você viu que em coordenadas polares a gente olha cada ponto como se fosse ponto da linha do círculo, né? Ou da esfera, né? Que é a mesma coisa. Já em coordenadas cilíndricas, a gente olha cada ponto como se fosse ponto da região que limita o cilindro, né? Tá certo? Em esféricas, né? Como o próprio nome está dizendo, a gente olha cada ponto como se fizesse parte de uma esfera, né? Aí como é que a gente vai mudar as variáveis para associar as coordenadas esféricas com as coordenadas cartesianas normais, as coordenadas retangulares? Olha só. A ideia é a seguinte, ó. Vamos pegar aqui um ponto em coordenadas retangulares. Eu ainda não tenho coordenação motora para fazer esse negócio aqui. Ó. Isso aqui são retas, né? Tá ok? Aí imagina que a gente tem o seguinte ponto em coordenadas retangulares. O ponto P em coordenadas retangulares. Bom, sendo coordenadas retangulares, todas essas linhas que eu estou fazendo aqui pontilhadas, né? Você sabe que são retas, né? E que formam retângulos, exceto essa diagonal aqui, ó, que forma dentro do retângulo dois triângulos retângulos, né? Então, aqui ó, é o valor x, o valor y, e aqui o valor z, onde nós obtemos o ponto de coordenadas x, y e z. Bom, eu quero olhar esse ponto como se fosse ponto de uma esfera, né? Então, tem uma esfera aí que passa nesse ponto, né? Como é que eu vou descrever isso? Ora, se esse é o ponto de uma esfera, a distância desse ponto até a origem, né? Representado por essa linha que eu acabei de fazer, o segmento OP, né? Eu vou dizer que essa distância é ρ, que é o raio da esfera. Perfeito? Aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? A raiz quadrada disso, que é a distância do ponto até a origem, né? É igual a ρ. Ou seja, eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é ρ ao quadrado. Perfeito? Tá. Mas isso não dá exatamente o ponto P, né? Porque existe uma infinidade de pontos, ou seja, cada ponto da esfera de raio ρ, tá certo? A distância de cada um dos pontos até a origem vai ser sempre o ρ, né? Já que a esfera tem raio ρ. Então, todo ponto sobre a linha, sobre a casca da esfera tem a mesma distância. Perfeito? Então, eu não consigo identificar o P
só com essa informação. Então, tenho que ter mais informações. Agora, olha só. Eu vou olhar aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, que eu vou desenhar aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, que eu vou obter aqui, que é P', né? Aqui é x, y e 0, né? P', P, e ó, ele é retângulo exatamente aqui no P', né? Então, aqui vale o teorema de Pitágoras, né? Vale o teorema de Pitágoras, não é? Perfeito? Ou seja, esse segmento daqui até aqui, ó, porque por lembrar em x, y as coordenadas polares, eu vou chamar de R. O OP, tá certo? Então, você está vendo aí direitinho, né, que ρ ao quadrado mais R ao quadrado. Não está errado, né? O ρ é hipotenusa, me perdoe aí. O ρ ao quadrado é igual a R ao quadrado mais E ao quadrado. Por quê? Porque o R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Perfeito? Tá ok? Tá? Bom, eu vou achar as coordenadas do P' como em coordenadas polares. Ó. Olha só. Aqui eu tenho o ângulo das coordenadas polares, né? Ó. Tá certo? Aqui é x, aqui é θ, né? Eu chamo de θ aqui, então eu vou fazer assim, ó. Que o x, a gente sabe, é R cosseno θ, né? Por se tratar de um triângulo retângulo aqui, exatamente no x, né? Tá certo? O R é hipotenusa, o x e o y são catetos, tá certo? O x está associado ao cosseno e o y, né? Ó, que é essa distância aqui, né? Ó, essa distância aqui é a do y, mas coincide exatamente com essa aqui, né? Ó, do x até o P, linha, né? Ó. Então, eu vou ter que y sobre r é o seno de θ, por isso que o y é r seno θ, e o x, que é x sobre r é o cosseno θ, então x é r cosseno θ, perfeito? Como a gente já sabia antes, né? E isto aqui, né, está associado a esse resultado, tá ok? Eu não quero usar essa descrição, porque aí eu teria 3 variáveis, né? Eu teria o ρ, o r e o θ. E mesmo assim, eu ainda não conseguiria identificar o P, ó. Por quê? Porque ainda falta informação. Com isso aqui, eu consigo identificar o P', mas o P não. Tá certo? Aí eu vou pegar assim, ó. O ângulo que essa linha faz com o eixo Z. Né? Vindo para cá, ó. É a linha com o eixo Z. Então, estou contando daqui para cá. Assim como o θ é do x, assim como o θ é do x para o R. Aqui, o meu ângulo, que eu vou chamar de φ, é do Z para o ρ. Perfeito? Tá. Assim sendo, olha só, eu posso obter o valor do Z aqui, olha só. Quem é o Z? Né? O triângulo retângulo aqui, ó, ele é retângulo no Z, né? Então, o ρ é hipotenusa. Então, o Z é cateto adjacente. Então, o Z é igual a ρ cosseno φ. Perfeito? Ah, mas aqui, ó, é o R, que é igual a esse segmento aqui de cima também é R, né? É o mesmo, porque aqui é um retângulo, né? Aqui também é o R. Então, o R é igual a ρ seno φ, por se tratar do cateto oposto, exatamente como a gente fez antes para o X e o Y. Bom, mas agora dá, né? Se eu souber que a projeção, agora veja como o P está bem definido. Se eu souber que a projeção do P no plano XY forma um ângulo de θ unidades com o eixo X, tá certo? Tá ok? Tá. Aí, a partir desse plano, né? Porque quando eu colocar o valor do θ, né? Eu tenho essa linha reta aqui, né? Aí, se eu subir aqui, ó, eu tenho esse plano. Eu ainda não identifico o ponto, porque pode ser qualquer ponto nesse plano. Aí, o que eu faço? Aí, eu pego outro raio. Aí, o outro raio nesse plano forma um ângulo φ com
um ângulo φ com a distância do ponto, né? Perfeito? Aí ficou bem melhor identificado, porque o ponto, ó, é qualquer coisa nessa reta deste plano que eu falei obtido através do θ, né? Mas ainda não dá o ponto. Mas aí a gente acha o ponto porque a distância da origem até o ponto é o ρ. Pronto. Ficou bem identificado. Então, esse P, que tem coordenadas x, y e z, ele fica bem identificado com o P de coordenadas ρ. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui no slide para não fazer diferente, né? Ρ, θ e φ. Vai ser nessa ordem, perfeito? Onde o ρ é a distância do ponto até a origem, tá certo? Θ é o ângulo da projeção, da distância da projeção até a origem, tá certo? E o φ é realmente a distância do ponto até a origem, perfeito? Com essas três informações, fica bem identificado esse ponto, né? Aí, essa identificação é que é chamada de coordenadas esféricas, né? Aí, mais ainda, olha só, eu não vou querer o x com R e com o R, né? Por quê? Porque as minhas coordenadas são ρ, θ e φ. Então, o x eu vou escrever assim, ó, é igual ao R, cadê o R? Ρ seno φ, tá aqui o R, né? Ρ seno φ, cosseno θ. Quem é o Y? Ρ seno φ, que de novo é o R seno θ, né? E o Z, que a gente já sabia, né, desde o princípio, é ρ cosseno φ. Então, isso aqui é a lei de associação entre x, y, z e as coordenadas cilíndricas, perfeito? Uma outra coisa, né? Agora eu tenho que ver o seguinte, as variações. Veja que quando eu olhar o θ, né, como o ponto pode estar em qualquer lugar, o θ vai me variar. O ρ, como é raio, vai ser sempre maior igual a zero. O θ vai variar de 0 até 2π, tá certo? Bom, o θ variando de 0 até 2π, a variação é aqui no plano xy, tá certo? Né? Aí, se o ponto estiver sobre o plano xy, nós vamos fazer o ρ igual a zero. Pronto, acabou-se. No plano xy é só fazer o φ igual a zero, né? E acabou-se. Perfeito? Tá ok? Agora, aí o z fica fixo, né? Tá certo? Aí, olha só. Agora, olhe só o detalhe. Se, veja bem, se o ponto tiver como esse que está aqui, olha só, aí como é que eu vou contar o φ? Olha, quem dá o giro completo é o θ, né? O θ dá o giro completo. Se o φ der o giro completo, tem problema, porque ele vai dar duas voltas, né? Porque, ó, para eu estar aqui, ó, basta que eu gire aqui, né? Olha só. E veja o φ. Então, o φ vai variar de 0 até π. Só meia volta. Tá certo? Só meia volta. Porque variando só meia volta, vou colocar aqui para baixo, só essa meia volta, olha só, resolve tudo. Por quê? Porque o φ faz essa, o θ faz essa meia volta girar em todos os octantes. Tá certo? O φ só vai dizer se está acima ou se está abaixo do plano XY. Perfeito? É isso que vai dar o φ, né? Aí, se o φ for o máximo, né? Aliás, se o φ for π sobre 2, né? Se o φ for π sobre 2, aí o ponto está sobre o plano XY. Tá certo? Aí é só girar o θ, que ele pode estar em qualquer um dos quadrantes do plano XY, né? Se tiver acima, aí o φ é menor que π sobre 2. Se tiver abaixo, aí o φ é maior que π sobre 2. E quem faz girar nos outros octantes é o θ. Porque o θ é que gira de 0 a 2π. Perfeito? Então é isso, colegas. Isso é o que nós chamamos de coordenadas esféricas, né? E a relação entre coordenadas esféricas e coordenadas retangulares. Ok? Bom, aqui tem um desenho, né? Então, isso aqui eu vou apagar. Tá? Aí tá aqui, né? Ó.
O ρ é a distância do ponto até a origem, sempre é igual que zero, né? O φ vai variar de 0 a π, como eu lhe disse, né? Aqui não está a variação do θ, né? Porque ele já pressupõe que a gente já sabe que varia de 0 até 2π. Tá certo? Então, vamos lá. O sistema de coordenadas esféricas é útil em problemas nos quais existe a simetria em torno de um ponto e a origem, tá certo? Esteja colocada neste ponto, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, a esfera, né? Onde vai estar cada ponto, né? Ó. Aí lembra do que nós dissemos, né? Ó, que se eu tenho a equação geral a equação de centro na origem, né? Ó, isso aqui vai ser com raio C. Esse aqui nós chamamos de ρ, ρ ao quadrado é o C ao quadrado, então, como antes, né? Na circunferência, o equivalente à esfera, então, ρ igual a C dá justamente a equação da esfera, né? São todos os pontos, né? Como não aparece nem o θ e nem o φ, né? Eles não aparecem, então, são todos os pontos do espaço cuja distância até a origem é o valor C. Então, a esfera de raio C. Não sei se você lembra que a equação geral da esfera é assim, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado mais Y menos C ao quadrado igual a C ao quadrado. Vou colocar D. D aqui, né? Ali está C, mas aqui é D, tá bom? Então, aqui é a equação geral da esfera. Tá ok? Essa esfera tem centro no ponto A, B, C e tem raio, que eu estou chamando de ρ, né? Igual a D. Perfeito? Ela é assim, o centro dela é aqui. Ó. Então, olha só, a equação dessa aqui não é como essa. Eu teria que substituir aqui os valores e fazer as continhas para achar. Mas se o centro for a origem, né? Ó, se aqui for 0, 0, 0, aí fica este caso. Tá certo? E a equação é essa que nós acabamos de apresentar. E se estiver fora, você substitui a relação que há entre o x e o y e o z com os ângulos θ e φ, tá certo? Aí você acha a equação, só fazer as continhas. Vai ter um exemplo para isso, não se preocupe. Tá? Agora sim. O que é isso? Isso aqui não é o θ, então estou dizendo que θ igual a c, ó, isso é um plano, porque agora aqui ó, não aparece nem o ρ e nem o φ. Não aparece. Como não aparece, né? Ó, vai dar só o ângulo C, então é um plano exatamente passando na linha onde termina o plano, né? Ó, nessa linha. Então, dá esse plano infinito. Perfeito? Esse plano infinito. Então, vamos lá. Né? A partir do eixo Z, né? Então, ó, se você quiser o plano de trás, o equivalente a ele, é só pegar, né? Ó, se você quiser este outro plano, esse outro pedaço, né? Ó, do plano, porque ali não dá o plano todo, porque a semi-reta começa no zero. Então, vai dar para dar esse outro plano aqui, né? Ó, o semiplano oposto. Então, o ângulo teria que ser esse aqui, ó. Mas veja que este pedaço daqui até aqui, ó, é π, né? Ó. Então, ó, esse vermelho aqui, ó, é θ igual a C mais π. Perfeito? Né? Então, esse união com esse dá o plano infinito todo. Perfeito? Então, vamos lá. Como é que você define o cone? Tá certo? Lembra como é que é a equação do cone? De duas folhas é assim, né? É z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Perfeito? Esse é o cone de duas folhas. Como esse aqui é só a parte de cima, então é z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Só o positivo, porque é só onde o z é positivo, é a parte de cima. Tá certo? A gente sabe o seguinte, ó, que o r era igual a ρ seno φ. Lembra? A gente viu agora há pouco. Então, r ao quadrado é igual a ρ ao quadrado seno ao quadrado. Mas o r ao quadrado, lembra o que ele era? Era exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado.
Perfeito? Tá ok? O que a gente sabe? Que o Z é Rho cosseno φ. Esse aqui, ó, é Rho ao quadrado, seno quadrado φ. Tá certo? A raiz quadrada disso vai dar Rho cosseno não, Rho seno. Rho seno φ. Tá certo? Ó, eu estou fazendo para este cilindro. Estou pensando que esse cone é esse aqui. Tá certo? Tá ok? Eu estou fazendo para esse, né? Ó, esse aqui, ó, o C é exatamente. Vamos já ver quanto é que é o C para esse caso aqui, tá certo? Tá ok? Vamos já ver quanto é que é o C. Então, eu vou cancelar esse ρ com esse ρ, né? Porque é raio, não é zero. Então, é o local onde o cosseno de φ é igual a seno de φ. Perfeito? Aí, nesse caso, eu vou ter que isso acontece quando φ é igual a π sobre 4. Então, aqui, ó, na verdade, isso aqui dá o de duas folhas, né? Não, π sobre 4 é só o de cima, né? Desculpe. Que é só todos esses ângulos aqui, né? Como não tem o θ e não tem o r, é o cone infinito da parte superior do plano XY, né? A parte superior deste aqui, tá ok? Ah, mas se eu quisesse a parte inferior, tá certo? Aí teria que ser menos, né? Teria que ser menos, né? Teria que ser esse outro que vem até aqui, né? Na verdade, ó, essa parte de baixo, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Aí eu vou ter aqui, né? Aí eu vou ter esse pedaço daqui até aqui, ó. Eu sei que esse pedaço é π sobre 4, né? Como aqui é π, né? O total é π, ó, então é π menos π sobre 4, isso vai dar 3π sobre 4. Então vai ser, né? O φ vai ser igual a 3π sobre 4. Aí vai dar esse cone aqui. Perfeito? A ideia é essa, né? Tá certo? A ideia é essa. Tá ok? A ideia é essa parte de baixo. Então, isso aqui é a parte de cima e esse aqui é a parte de baixo para este caso aqui, ó, quando C é igual a π sobre 4. Tá certo? Então, olha só. Se você disser que o φ é maior ou menor, o que vai acontecer? Vai só aumentar aqui a abertura do cone, né? Ó. Vai ser mais aberto ou mais fechado. Tá ok? Então, vamos continuar. Aí tá aí. Ó, φ igual a C é um semicone. O semicone superior, né? Tá certo? Né? O semicone superior. Tá certo? Onde o C varia de 0 a π sobre 2. Tá certo? Sem tocar o π sobre 2, porque se o C for π sobre 2, vai dar o plano, né? Tá certo? Tá? Aí, quando for o inferior, é a parte de baixo, né? Ó, aí vai estar entre π sobre 2 e π. No nosso caso, né? No nosso caso do nosso exemplo, daquele cone, isso aqui deu 3π sobre 4, que está entre π sobre 2 e π. Tá certo? É isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Ok? Bom, isso aqui vai só formalizar o que a gente já fez, né? Ó, que o Z é ρ cosseno θ, o R é ρ seno θ. Então, substituindo o R aqui no X e no Y, a gente vai obter X é ρ seno φ cosseno θ, Y é ρ seno φ seno θ, e Z é ρ cosseno θ, como a gente já havia visto. Para converter as coordenadas retangulares para esféricas, usamos a equação ρ ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, como a gente já sabia. Tá certo? Uma outra coisa interessante é o seguinte. Ó. A gente sabe o seguinte, que a tangente de φ, de θ, né, é y sobre x. Isso não vai mudar. Tá certo? E a tangente de φ vai ser cateto oposto, que é o R, sobre a hipotenusa... Não, sobre o cateto adjacente, que é o Z. Tá certo? R sobre Z. Perfeito? E a gente sabe que o R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Ok? Então, isso aqui é
raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre z. Tá certo? A ideia vai ser essa. Vamos continuar. Bom, exemplo. O ponto 2π sobre 4π sobre 3 é dado em coordenadas esféricas. Marque o ponto e encontre suas coordenadas retangulares. Vamos tentar. Veja que esse ângulo aqui é 60 e esse ângulo aqui é 45. Tá certo? Bom, não esqueça que o primeiro é o θ e o segundo é o φ, né? Nessa ordem, né? Foi essa ordem que nós fizemos. Deixa eu voltar aqui só para... ó, φ, θ, aliás, ρ, θ, φ. Então, vamos lá. Então, vamos marcar aqui, né? Esse é o Y. Esse é o X e esse é o Z. Tá certo? O que está desenhado são as partes positivas dele. Tá ok? Então, olha só. O ρ é 2. Primeiro, vamos às direções, né? Primeiro, a direção do φ, que é a projeção do ponto no plano XY, né? Ó, veja que π sobre 4, isso aqui, ó, é θ igual a π sobre 4. É a linha que divide exatamente ao meio aqui, né? Ó. Porque aqui é 90 graus, π sobre 2, aqui é a linha ao meio. Tá certo? Então, a projeção está aqui em algum lugar. Tá certo? Agora vamos fazer a outra reta. Então, sobre este plano, eu tenho que ter o ρ, né? A linha que vai me dar o ρ sobre este plano, perfeito? Então, vamos lá, é 60. 60, digamos que 60 seja aqui, né? 60 é 2/3 de 90, né? Porque supondo não, aqui é 90, então vamos supor que aqui seja mais ou menos 2/3 de 90, né? Ó, isso aqui é π sobre 3. E esse aqui daqui para cá é π sobre 4. Então, ó, essa linha aqui, ó, é φ igual a π sobre 3, que é 60. E a distância aqui, ó, eu tenho que medir a distância aqui, ó. Meço a distância aqui e vou obter exatamente, se isso aqui for 2 unidades, né? Ó, aí o ponto vai estar aqui. Esse é o ponto P. Tá certo? Aí, ó. Perfeito? Quem é a altura? A altura é fácil. A altura, se eu quiser saber quem é o Z, né? Ó, se eu quiser saber aqui, ó, quem é o X e quem é o Y, né? Ó, eu sei que X é igual a ρ seno φ cosseno θ. Então, x é igual a ρ, que é 2, seno π sobre 3, cosseno π sobre 4. Então, x é igual a 2 vezes. Seno de π sobre 3 é seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. E cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Cancela esse 2 com 2 e isso dá raiz de 6 sobre 2. Perfeito? O y. Bom, o y é 2 seno φ, ρ seno φ cosseno θ. Cosseno não, seno. Θ, seno π sobre 4. Tá certo? Vai dar a mesma coisa, né? Porque o seno e o cosseno de π sobre 4 são iguais, vai dar raiz de 6 sobre 2. Vai dar 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tá certo? E o z é ρ cosseno φ. Então, é 2 cosseno 60. Isso aqui é 2 vezes meio, que é 1. Então, ó, o ponto que em coordenadas esférica é 2, π sobre 4 e π sobre 3, é o equivalente, né? É o mesmo ponto P, mas que em coordenadas retangulares é raiz de 6 sobre 2, raiz de 6 sobre 2 e 1. Perfeito? A ideia é essa, né? Então, esse cara aqui é raiz de 6 sobre 2. 6 sobre 2, claro, tem que ser o mesmo, né? Porque essa linha está exatamente no meio, então uma coordenada é igual à outra. E esse aqui, que é a altura, aqui está na altura z igual a 1. Perfeito? Tá ok? Então é isso. Opa, a solução já está aqui mesmo, então tem que apagar.
Como nós vimos, né? Exatamente o que nós vimos. Tá certo? Aí vamos transformar. Ok? Ah, professor, mas o seu deu raiz de 6 sobre 2. É porque 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Ou, se você preferir, multiplica por raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui. Ó. Isso vai dar 2 vezes 3, 6, raiz de 6. 2 vezes 2, 4, raiz de 4, 2. É a mesma coisa. Tá certo? É exatamente a mesma coisa. Então, o outro tem que dar igual, né? E o Z é 1, como a gente já sabia. Pronto, é isso aí. Ó. Tá certo? Então, é isso, colegas. Vamos lá. O ponto 0, 2 raiz de 3 e menos 2 está dado em coordenadas retangulares. Encontre as coordenadas esféricas para o ponto. Olha só, eu vou fazer um desenho aqui, para dar mais ou menos onde o ponto está, só para você ter a ideia de que o nosso caminho vai ser o caminho correto. Isso aqui é Y, isso aqui é o Z, esse aqui é o X, né? O X é 0, então está no plano YZ. Né? 2 raiz de 3, isso aqui é 1,3, alguma coisa, então onde é que está aqui? Ó, só que não está para cima, está para baixo, né? Então, digamos que aqui é o menos 2. Então, é esse ponto aqui, ó. No mesmo plano, só que na parte de baixo. Aqui é 2 raiz de 3. E aqui é menos 2. Perfeito? É esse o ponto. Ó, aí veja que o ângulo aqui, ó, é este ângulo que eu não sei quanto é. Mas o ângulo aqui eu sei. De cara eu estou vendo que é 90, né? O teto é 90, de cara. Perfeito? A gente falou o seguinte, que a tangente de θ é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por... Esqueci. Deixa eu voltar lá. Por z, né? Dividido por z. Dividido por z, vamos ver o θ. Não, tá errado. O θ é y sobre x. Ó, o θ é o mesmo, né? Não vai mudar. O outro é que muda. Me perdoe aí, ó, viu? O negócio é o cansaço já de estar fazendo várias aulas já hoje, né? Mas vamos lá. Isso aqui está errado. É o θ é normal, é y sobre x. O θ é normal, é y sobre x. Y sobre x. O y é 0 sobre 2 raiz de 3, então isso aqui dá 0. Tá certo? Que é como eu disse, ó, o θ é π sobre 2. Professor, mas não é em uma volta, então não podia ser esse outro aqui, ó. Na hora que eu for encontrar, eu vou encontrar 2, o 3π sobre 2 e o π sobre 2. Mas aqui eu estou vendo aqui, por isso que eu desenhei, para você ver claramente que é o π sobre 2 e não o 3π sobre 2. Perfeito? Então, tangente de φ. Aí, esse sim, que é o R, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, sobre o z. Tá certo? Tá ok? É isso aqui. É isso aqui, né? Ai, ai. Então, é isso. Então, vamos calcular o x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 4 vezes 3. Isso aqui é 12. Não é? Então, vai dar raiz de 12. Vai dar raiz de 12, né? Vai dar esse mesmo, né? Que é a raiz quadrada de... sobre o z, que é menos 2. Então, isso aqui vai dar 2 raiz de 3 sobre menos 2. Então, isso aqui dá menos raiz de 3. Perfeito? Menos raiz de 3. Raiz de 3, né? Qual é o ângulo que a tangente é raiz de 3? Então, tá. Olha só, o ângulo que a tangente é raiz de 3 é 60 graus. Perfeito? 60 graus. Ora, mas tá aqui, ó.
60 graus. Então, não é 60, é 120, né? Porque está passando, ó. Tá certo? O 60 é mais ou menos aqui assim, né? Só que aí o resultado teria que ser positivo. Para o resultado ser negativo, né? A tangente tem que estar no segundo quadrante. O segundo quadrante é em relação ao YZ, só o YZ. Então, é 120. Então, é 2π sobre 3. Então, isso implica dizer que o θ é igual a 2π sobre 3. Perfeito? Porque aqui o seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é menos meio. Então, dá menos raiz de 3. Perfeito? Então, o θ é 2π sobre 3. Tá ok? Tá? E tá faltando o ρ, né? Mas quem é o ρ? O ρ é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ρ ao quadrado. Então, ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado é 0 ao quadrado mais 12, né? Que é o y ao quadrado, a gente já calculou, tá aqui, né? 12. Mais menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, dá 16. Então, ρ é 4. Então, ó, o ponto, que é equivalente ali, ó, o ρ é 4. O θ é 2π sobre 3. E o φ... Opa, isso aqui é o φ, né? Tá errado, esse é o φ. Tá errado, esse é o φ, ó. Não identifiquei corretamente, é o φ. Não tem 2 θs, né? Então, o θ é π sobre 2, como a gente já havia até comentado, né? E o φ é 2π sobre 3. Pronto. Este é o ponto que é equivalente a este aqui, só que em coordenadas esféricas, né? Perfeito, ali? Como a gente já sabia, né? Olha só. Nossa explicação, né? Logo, as coordenadas esféricas do ponto são 4π sobre 2 e 2π sobre 3, como a gente já sabia, certo? Integrais triplas em coordenadas esféricas, né? Tá certo? É isso que a gente vai querer agora. Aqui eu tenho a cunha esférica, né? Veja que aqui é a distância dos pontos até a origem, esse é ângulo e esse é ângulo. O ângulo na horizontal, né? No plano XY, e o ângulo na vertical, tá certo? A partir do Z, tá ok? Do eixo Z, da parte positiva do eixo Z, tá certo? Onde A é maior que zero, beta menos alfa é menor ou igual que 2π, claro, né? Perfeito? Porque o θ tem que variar de 0 a 2π, então tem que ser isso, né? Tá certo? Se você diminuir aqui por alfa, fica 0, menor ou igual que θ, menor ou igual que beta menos alfa, né? Menor ou igual que beta menos alfa. Bom, esse ângulo aqui, ó, tem que ser menor ou igual que 2π, né? Perfeito? Então, beta menos alfa tem que ser menor ou igual que 2π. A mesma ideia para esse outro aqui. Tá certo? Aí eu tenho aí, ó. Veja que esse aqui, ó, é só o pedacinho, né? Que quando eu faço o i e o k irem para infinito, aí eu vou obter o seguinte, ó. A integral tripla, né, de f de x, y, z, né, ó. C até D, alfa até beta, A até B, de ρ seno φ cosseno φ, ρ seno φ, aqui, ó, é o x, o y e o z. E aqui, ó, é o coeficiente de ajuste, aquele que dá o R lá, né, ó. Aqui é ρ ao quadrado seno φ. Se não usar isso, meu amigo, você vai errar. Onde é uma cunha esférica dada dessa forma. Perfeito? Estou integrando em coordenadas retangulares, por isso que aparece aquilo lá. Tá ok? A fórmula anterior pode ser estendida para incluir regiões esféricas mais gerais, como desse tipo. Veja que o θ e o φ teve variação numérica, sendo que o ρ não. Ó, depende do θ e do φ. Perfeito? É a função, né? Então, a ideia seria assim, ó, a integral de alfa até beta, a integral de C até D, a integral de G1 até G2, da função, seja ela qual for, né? Elemento de volume. Perfeito? Esse elemento de volume é θ, φ e ρ. Tá certo? Ok? Vamos ver o exemplo para ver como é que a gente vai processar isso? Então, vamos lá. Calcule essa integral, né, ó, de e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios, ou e elevado a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado
elevado ao cubo, né, pelo elemento de volume, onde B é essa bola unitária. Bom, esse aqui é o ρ, né? Aí eu já tenho a variação do ρ aqui, né? De 0 a 1. Como é a esfera inteira, então, ó, o φ varia de 0 a π e o θ varia de 0 a 2π. Perfeito? Aí daí é só fazer a substituição. Ó. Esse cara aqui a gente já sabe que é a definição do ρ. Então eu vou ter assim, ó, a integral é de 0 a 1, a integral de 0 a π, a integral de 0 a 2π. A ordem precisa ser essa? Não, estou pegando na ordem que eu escrevi. Então vai ficar E elevado ao ρ elevado a 3 meios vezes, tá certo? Vezes o elemento de volume. Mas esse aqui é a variação do θ. Opa, faltou uma coisa, né? Faltou uma coisa importante. O ajuste, né? Lembra que eu falei do ajuste e não coloquei, que é ρ ao quadrado seno φ. Aí, agora sim. Esse aqui é o θ. Esse próximo é o φ. E esse último é o ρ. Tá certo? Se for nessa ordem, é esse que tem que resolver. O que pode mudar aqui é a ordem? A disposição dos limites. Perfeito? Então, vamos lá. Ok? Eu coloquei ρ, né? Mas é ρ ao quadrado. Vai ficar só ρ ao cubo, né? Me perdoe. Tá? Como eu disse, olha só. É ρ ao quadrado. Eu havia colocado só ρ antes. Mas é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. É o ρ ao quadrado. Aí vai cancelar esse 2 com esse 2. Vai ficar ρ ao cubo, né? Vai ficar ρ ao quadrado, ρ ao cubo. Tá aqui, ó. Como as funções são independentes, a gente usa o teorema de Fubini. Esse aqui com esse, para o limite dele, que é de 0 a π, tá aqui. Tá certo? Esse aqui é o ρ, a gente vai para o limite do ρ, que é esse último, tá aqui. E o dθ, né? Ó, eu posso pensar como é a função igual a 1. Aí eu posso, pelo teorema de Fubini, resolver cada um separadamente. Ó. A integral do seno φ é menos cosseno φ. Quando eu fizer isso aqui, vai ficar menos cosseno π mais cosseno de 0. Tá certo? Aí aqui, ó, vai dar θ, né? Ó, então vai ser θ de 0 a 2π. A gente já sabe que isso vai dar 2π, tá aqui, né? Esse aqui ainda tem que fazer a conta, né? Mas é fácil. Eu vou colocar aqui em cima. Esse aqui ó, vai dar menos 1, como dá mais, é 1, vai dar 2, vezes 2π, que está aqui, né? Aí esse aqui, quando eu colocar 1 aqui, né? Porque ó, essa integral foi feita por substituição, né? Aí como é que você vai fazer integral por substituição? Deixa eu apagar aqui. Você vai falar que o U é igual a ρ ao cubo, aí o du vai ser igual a 3ρ ao quadrado de ρ. Aí esse aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 2 aqui, né? Ó. Por 2 não. Já por 3, né? Por 3. Para ficar 3 ρ ao quadrado de ρ. Mas para não alterar, eu tenho que dividir por 3. Então, isso aqui tudo teria que ser multiplicado por 1/3. O resultado que der. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Tá certo? Aí, quando eu integrar, né, eu vou ter a integral de E elevado a U du, que é ele próprio, E elevado a U mais a constante, ou 1/3, né? Ainda tem sobre 3 aqui, né? Que é esse 1/3 aqui, vou já apagar. Então, ficou isso, só que isso aqui é E elevado a ρ ao cubo sobre 3. Então, esse é o resultado, mais a constante. Então, vou apagar tudo aqui, já lhe mostrei como é que faz. Tá certo? Então, ó, esse aqui deu E elevado a ρ ao cubo sobre 3, só que de 0 a 1. Tá certo? Então, continuando. Esse aqui deu 2π, ó, deu 2, aí deu 2π. Né? Aí esse aqui, quando eu colocar 1 aqui, ó, vai dar E sobre 3. Quando eu colocar o 0, aí vai dar 1, então vai dar menos 1/3. Tá certo? Aí 2 vezes 2, 4. Eu posso tirar esse 3 daqui, vai ficar 4/3 π é menos 1. Pronto, tá aqui a resposta. Perfeito?
feito de maneira bem simples quando a gente trocou para coordenadas esféricas. Se você fosse permanecer em coordenadas retangulares, a integral que você teria que resolver era essa. Que com certeza não é simples. Perfeito? Então vamos continuar. Aqui, ó. Utilize as coordenadas esféricas para determinar o volume do sólido delimitado por este cone. Z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é a parte superior, né, daquele cone de duas folhas, que é θ igual a π sobre 4, que a gente já viu. Pela esfera, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Aí eu tenho que saber quem é essa esfera primeiro, né? Vou fazer assim, ó. Eu sei que a equação da esfera é aquela que a gente escreveu assim, ó, x menos a mais y menos b mais z menos c ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Sendo que A, B e C é o centro, as coordenadas. E o raio é R. Perfeito? Bom, neste caso, o A e o B são zeros, porque olha só. Só quem não é zero é o C, né? Então, tenho que achar. Como aqui está menos z, e aqui ó, o resultado do quadrado perfeito é z ao quadrado menos 2c, z, mais c ao quadrado, perfeito? Eu tenho ali ó, o 2cz. O z é o z, então menos 2c é igual a menos 1. Então, c só pode ser meio. Tá certo? Então, aqui no final é c ao quadrado. Então, vou acrescentar mais c ao quadrado. Então, é meio ao quadrado. Para não alterar, tenho que colocar aqui também, ó, meio ao quadrado. Aí eu tenho a seguinte esfera, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais... Ó, eu vou colocar aqui só para você ver as informações da esfera. Tá certo? Menos meio, né? Porque aqui é menos, né? Ao quadrado igual a 1/4. Então, ó, isso aqui é a esfera de centro 0, 0, meio, não é? 0, 0, meio, aqui o C é meio, né? E raio, meio. Perfeito? Tá? E esse aqui a gente já sabe como é que é o cone, né? Tá ok? Tá bom? Olha só, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar essa equação aqui de novo para saber onde que eles se encontram, se é que eles se encontram, né? Eu tenho que Z é igual a... Vou colocar ao quadrado, vai ficar Z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui, ó, aqui não é C, aqui é Z, né? Então, aqui vai ser... deixa eu pensar aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu subir, vai ficar 2z ao quadrado menos z igual a zero, né? Então, eu tenho que z é 2z menos 1 igual a zero. Então, isso aqui resolve. O z pode ser zero ou o z pode ser meio, né? Para dar zero, tá ok? Então, eles se encontram quando o z é zero e quando o z é meio. Então, vamos pensar no desenho agora. A gente já sabe que esses dois negócios se encontram quando o z é zero e quando o z é meio, tá? Vamos lá. Olha só. Deixa eu fazer o desenho que é melhor. Bom, eu vou tentar desenhar aqui uma esfera. Meu desenho não vai ficar bom, mas você já viu que tem um desenho aí. Aí você vai ver que vai ficar mais ou menos. Tá certo? Acho que deu a ideia da esfera, né? Então, ó, essa é aquela esfera. Veja que o raio dela é meio e ela fica, o centro é no 0, 0, meio, né? Então, vou tentar desenhar isso. Bom, se o raio é meio e o centro é meio, então o diâmetro é 1, né?
Então, do jeito que está aqui, ó, 0, 0, meio, se esse aqui for o eixo Z, o centro está aqui, né? Está aqui o centro, no ponto Z igual a meio. Como o raio é meio para cima e para cima, então aqui é 1, tá certo? Então, a esfera é essa aqui, ó. Perfeito? Tá ok? Agora o cone. Bom, elas se encontram quando o Z é meio e quando o Z é zero. Olha só. Se encontram quando o Z é meio e quando o Z é zero. Então, ó, o cone a gente sabe que conhece aqui. Então, aqui é quando o Z é zero, é o primeiro encontro. O segundo encontro é quando o Z é meio. Quando o Z é meio, ó, na esfera da circunferência, essa circunferência aqui, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1/4, e Z igual a meio. São todos os pontos dessa circunferência no plano, mas com a altura meio. Então, ó, eles se encontram no Z igual a meio também. Então, ó, o cone ele vai aqui dentro. Ó. Ele vai assim. Ó. Tá certo? Acho que não ficou muito bom, né? Mas eu vou fazer aqui. Aqui o cone, né? Ó. Aqui é o Z igual a meio. E aqui, ó, a semisfera de cima, né? Ó, que vai do meio até o 1, né? Então, é isso aqui, ó, né? Só a parte de cima. Por quê? Porque é o que diz aqui, ó, que o sólido é delimitado pela esfera e pelo cone. Tá ok? Então, pela esfera e pelo cone ao mesmo tempo, ó, a gente tem dois problemas. Ou essa parte aqui de baixo, ou essa parte aqui da semisfera, mais o interior do cone, né? Tá certo? Mas a gente vai pegar como o exercício foi resolvido aqui que é esse aqui, né? Tá certo? Então, é isso daqui, né? Exatamente isso. Que é esse desenho que nós temos aqui, né? Tá certo? Tá ok? Então, é o volume desse negócio aqui que a gente está atrás, né? Acho que é volume. O das esféricas determina o volume. O volume. Então, é o volume disso aqui que a gente está atrás. Tá certo? A gente sabe que isto daqui, ó, em coordenadas esféricas, a gente já sabe como determinar esse, né? Esse aqui, claramente, né? A gente vai ter que Z. Caramba. A gente vai ter o seguinte, que Z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente já viu que isso aqui é π, é o φ, né? É o φ. É φ que é igual a π sobre 4. A gente já viu isso. Que isto vira isso. Tá certo? Que é só a parte de cima, né? Isso vira isso. Tá ok? Tá? Então, ó, como eu quero todos os pontos aqui dentro dele, então eu já sei que o φ vai variar de 0 até π sobre 4. Ok? Mas eu tenho que pegar também os pontos aqui de cima, né? Aí eu vou olhar para o raio agora. E o θ, professor? Ah, o θ é fácil. Veja que todos os pontos, ó, formam, projetando eles no chão, ó, eles vão girar 360 graus. Então, já sei que o θ varia de 0 a 360, de 0 a 2π. Então, está faltando agora só incluir aqui, ó, esses pontos aqui. Perfeito? Esses pontos superiores aqui do cone, né? Porque o cone aqui ele é infinito, mas eu não quero para lá. Eu quero que ele esbarre aqui, pare aqui, né? Pare na semisfera superior. Tá certo? Aí o que é que você sabe? Você sabe que isso aqui é ρ ao quadrado. E o Z é ρ cosseno φ. Tá ok? Bom, aqui na casca, né, o ρ não é zero, claro. Então eu posso dividir todo mundo por ρ. Vai ficar aqui ρ é igual ao cosseno φ. Então, ó, esse ρ cosseno φ é o máximo aqui, né? Ó. Qual é a tua conclusão? Que a distância de todos os raios de qualquer ponto é do zero até ρ cosseno φ, né? Ó. Até a esfera, né?
até a esfera, que é ρ cosseno φ. Perfeito? A parte de cima da esfera. Mas, professor, não vai dar a parte de baixo? Claro que não, porque eu estou dizendo que o φ só varia de 0 a π/4. Ele só vai até aqui. Então, quando ele chegar aqui, e mesmo que você pegue as distâncias, né? Ó, as distâncias estão menor que a esfera, né? Ó, são menores que a esfera, então está aqui dentro. Perfeito? Esses são os nossos limites de integração. Vamos lá. Aqui, novamente, o desenho. Né? Esse desenho aqui foi feito no MATLAB, tá? Tá certo? Aí note que a esfera passa pela origem e tem centro em 0, 0, 1, 2. A gente já viu tudo isso. Escrevamos a equação da esfera em coordenadas esféricas como ρ ao quadrado, ρ cosseno φ, ou ρ cosseno φ, como nós fizemos. Isso tudo nós já fizemos. A equação do cone pode ser escrita como... Isso aqui nós já fizemos a conta, né? Ó. Encontramos que o seno era igual ao cosseno e concluímos que era φ/4, a equação do cone, né? Tá certo? E aqui faltava só o ρ, tá? Então, a gente descobriu o seguinte, eu vou reescrever aqui. A gente descobriu que o φ variava de 0 até π/4, que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo máximo, né? Tá certo? Aí todos os pontos aqui são incluídos, aí se você projetar no chão, ó, você vira todinho, né? Ó. Isso quer dizer que o θ varia de 0 a 2π. Aí ficou faltando só o ρ, que ele varia dos pontos até daqui da origem, que a distância é 0, onde a distância maior é a casca da esfera, né? A parte superior da semisfera, essa casca, que a gente viu que é cosseno φ. Tá certo? Essa é a variação do ρ. Tá ok? Então tá tudo direitinho aí, ó. Esse giro trata-se do θ, que é de 0 até 2π. Deixa eu apagar e deixar aqui, né? Ó. Esse aqui é a variação do ρ, né? Ó. E esse aqui é a variação do φ. Perfeito? Aí tem assim, logo a descrição do sólido em coordenadas esféricas é aquilo que nós já sabíamos. Tá certo? E agora vamos fazer as integrais, né? Então, essa integral, ela ficou escrita assim, ó. É a integral de 0, isso aqui é igual, né? Até 2π, integral de 0 até π/4, integral de 0 até cosseno φ. Isso aqui é a variação do ρ. Opa, faltou uma coisa, né? Aquele coeficiente lá, lembra que sem aquele coeficiente ninguém consegue resolver nada. Que é o ρ ao quadrado seno φ. Tá, agora sim. Isso aqui é a variação do ρ, então é dρ. Esse aqui é a variação do φ. E essa aqui é a variação do θ. E daí é só resolver a integral. Tá certo? Daí é só resolver a integral. Que eu vou deixar a cargo dos senhores, porque ela já está aqui resolvida, né? Então, eu vou só lhe mostrar. Dessa vez, não vou nem fazer comentário para que você tente fazer. Perfeito? Exatamente como nós escrevemos, ó, da mesma forma. Podia mudar a ordem? Desses dois você pode. Para mudar desse aqui não é tão simples, tá certo? Então, desses dois você pode. Você colocaria de 0 a π/4 a 2π. Aí mudaria esses dois. Ó. Ficaria dθ, dφ. Perfeito? Você pode resolver. O resultado é exatamente o mesmo. E no final das contas, você vai encontrar π/8. Tá certo? Esse é o volume. Aqui, ó, faltou unidades de volume, porque isso é um volume. Tá certo? Bom, e de integral triplas que a gente tinha, era isso. Tá certo, colegas? Obrigado pela atenção, né? Preparem-se, tirem dúvidas, enviem as dúvidas pelo WhatsApp, ok? Por e-mail ou pelo nosso sistema, que é o SIGA. Estou à disposição, tá certo? A lista já está com vocês, então mande bala para a nossa próxima avaliação. Então, até lá!